A TV CVN está com exclusividade aqui direto da Delegacia de Polícia Civil de Itaporanga, onde nós vamos conversar com exclusividade com os advogados e familiares do estudante de agronomia Matheus Leite, que foi assassinado no último final de semana. Esse crime chocou toda a cidade de Itaporanga e o Vale do Piancó pela forma que foi esse assassinato, cruelmente a facadas. Então nós vamos conversar exclusivo aqui direto da delegacia com os familiares e advogados do jovem estudante Matheus Leite, que foi assassinado brutalmente no centro de Itaporanga. Estamos ao lado aqui da mãe de Matheus, dona Evani. Primeiramente, a gente lamenta por essa trágica fatalidade com seu filho. Como é que está a situação hoje de vocês emocionalmente? Está muito difícil, eu acho que eu nem voltei ainda à realidade. Eu prometi a ele que ia ficar forte, ia rogar por justiça e ia lutar até o final. Meu esposo está mais difícil, que cada um se... coisa diferente, né? De lá para cá até hoje só tomei água. Cadê minha água? Pega lá dentro. Só tomei água, não consegui me alimentar em nada. Não estou entendendo o que aconteceu, porque Itaporanga, a sociedade, conhecia meu filho, ele não era de briga, não gostava de confusão, só fazia boas amizades, até porque ele era amigo do assassino. E o assassino, por volta de 1h da tarde, começou a mandar mensagem para meu filho, convidando para ir para uma chácara que eu não tinha conhecimento que ele tinha. Só que meu filho ficou enrolando, porque quem sustentava ele, que nem todo mundo sabe que ele era um universitário, na UFCG de Pombal, era eu e o pai. Ele não trabalhava. Ele estava esperando eu chegar. Quando eu cheguei, ele me perguntou se eu dava dinheiro para ele, que ele tinha chamado ele para ir para esse sítio. Mas ele tinha dito a ele que ia para Alcione, que era um bar da cidade. E eu dei o dinheiro para ele. Ele deitou na cama e disse assim: mãe, então é melhor eu comprar logo a passagem, que eu tenho que voltar domingo cedo para poder estudar, que eu tenho prova na segunda de 7 da manhã. Eu disse: então, antes de você sair, meu filho, compre sua passagem. Ele mandou para a rodoviária um menino que ele chama, acho de Tampinha, não sei, um apelido que ele chama, pedindo a passagem. Comprou a passagem, mandou para o meu telefone. Quando ele estava finalizando a passagem, o assassino chega na janela, chamando ele para sair, para a moto, e fica conversando com eu e minha filha. Tudo normal, igual ele era costume de frequentar a minha casa. Sempre foi. Eu não tenho conhecimento que meu filho já foi na dele, acredito que não, porque eu dizia a meu filho: não ande em casa de ninguém, que eu não gosto, e tudo mais. Se você quiser trazer seu amigo na minha casa, me pergunta, eu lhe digo o horário, que seu pai não gosta, eu deixo você beber se quiser, mas 5 horas, manda seu colega ir embora, finalize, porque seu pai não gosta. Quem conhece o pai dele sabe muito bem disso. Então, ele tinha muito contato na minha casa, contato de abrir minha geladeira, de botar comida no prato. Ele já tinha intimidade, né? Eles tinham intimidade e amizade de longas datas. Eu não entendi. Mas eu entendi que ele foi pegar meu filho na minha casa. E meu filho mandou, tem um áudio ainda no meu telefone: mãe, Salmo está me chamando para ir para o sítio, uma chácara que ele tem no sítio. Foi o único áudio que ficou. A última voz que ele falou comigo. Isso foi por volta mais ou menos de quê? Ele começou a chamar por volta mais ou menos de 1h da tarde. Mas Matheus chegou a sair de casa por volta aí 2:50, 3h da tarde. Foi a hora que meu filho saiu de casa. Saiu junto com ele, que no caminho ia deixar uma entrega anel de Duvan, na casa de Duvan, que era uma sacola, um terno que alguém de Pombal tinha mandado por ele. E ele não chegou a entregar em seu Duvan. Encontrei isso no bar de Alcione, né, minha filha? Assim que ele chegou no bar, por volta de 3:20, e a Alcione falou, ele pediu para a esposa dele guardar essa sacolinha, que era uma sacolinha com essa fardo lá dentro. E eu só consegui falar com a Alcione, não tive ainda a coragem de ir no segundo bar. A Alcione falou que lá não teve briga. Finalizando, meu filho foi até a recepção e pediu a conta. A conta teria dado R$50. Meu filho tinha pago 50, tinha uma terceira pessoa, que eu ainda não descobri quem era, vou descobrir, e ficou 20 para eles pagar. Então, a segunda pessoa saiu, em seguida, Salmo saiu. Ele ficou sozinho na mesa. Ele chamou Alcione de volta. Aí a Alcione disse: Alcione, está tudo certo. A Alcione disse: não, Matheus, falta 20. Matheus, espera aí que eu vou lhe pagar. Pagou no Pix. Em seguida, pediu uma latinha, uma Coca-Cola, pagou também, que custou R$15, e estava sentado na mesa, bebendo, brincando com outras pessoas que estavam no estabelecimento. De repente, Salmo volta ao bar. A segunda pessoa não voltou.
Só que Salmo voltou dessa forma, sentava, levantava, puxava a cadeira, sentava, levantava, como se tivesse meio nervoso. E Mateus teria feito uma ligação. Rapaz, vocês não pagaram a conta. Agora ele não sabe para quem, dos dois que estavam na mesa. Eu sei que ele chegou. Finalizando, eles beberam essa bebida. Rapidamente, disse que meu menino botou uma dose e o outro pegou tipo que a latinha que virou. 2 doses, tomou a latinha toda. E os dois saíram na moto. Até aí foi a informação que eu tive. E as outras do segundo bar, que nem relatos que teve, não tive coragem de ver, não sei se um dia eu vou conseguir. O segundo bar que você fala foi a conveniência. O de Augusto, onde lá disseram que teve um desentendimento, que começou numa mesa, que ele saiu batendo no meu filho até a praça da prefeitura, e meu filho revidando, pedindo para ele parar, e ele batendo. Até de conhecimento, ninguém lá registrou que meu filho deu alguma tapa nele, foi o que ele alegou. Mas eu não estava lá, mas conhecia meu filho. Possa ser que ele tenha dado um empurrão para se defender, alguma tapa, não sei. Então, segundo os relatos, alguém lá do bar de Augusto tinha chamado a polícia. A polícia esteve no local, não apreendeu ninguém, não sei por quê. Mas ele já estava armado com a faca? Não, mas tinha tido a briga, meu filho já estava com a lesão no rosto, quem foi visitar viu que tinha um ferimento muito grave, que tinha sido antes na primeira briga. E a polícia chegou lá, não sei se foi porque é filho de um policial, ou porque não quis levar, não entendi, não levaram, talvez tivesse evitado. Com certeza. Então, meu filho, quem conhece meu filho em Itaporanga, que Itaporanga toda conhece, da criança à terceira idade. Conhecia meu filho. Porque na terceira idade ele chamava de vó e dava benção a todo mundo. Então, quem sabia onde ele estivesse, onde ele farrasse, ele vinha direto para a conveniência, que era onde ele estava, sentava naquele local, conversava um pouco, em seguida ia para casa. Foi onde aconteceu. Então, até aí eu não sei. Agora, procurei aqui o celular de meu filho. No caso aí, logo após o segundo bar, aí Mateus vai para a conveniência, onde foi o local onde ele foi assassinado. Ele foi assassinado. Segundo os relatos que... Depois de toda essa confusão. Depois de toda essa confusão, que foi aí por volta de, não sei, 9 horas. Né? Por volta de umas 20 horas, mais ou menos. Essas horas aí que eu não sei. Então, foi até onde eu sei. Segundo, eu chegando, estava sentada na calçada de uma vizinha, minha filha chegou correndo, disse: mãe, me mandaram mensagem que furaram Bi, que era o carinhoso de irmão para irmão, que ela chamava ele de Bi. E a sociedade, muitos colegas chamavam como Pô. E eu saí desesperada, batendo no portão para meu esposo tirar o carro e a gente correr para o hospital. Chegando no hospital, não me deixaram entrar para ver ele. Que tinha que conversar com o médico. Mas eu queria era ver ele, não o médico. Voltei correndo, gritando. Tinha 3 policiais na entrada do hospital. E esses policiais perguntou meu nome, eu disse que era a mãe. E perguntou o nome dele, eu disse que era. Aí eu disse a ele: o que é que você está fazendo aqui? Aqui não precisa de polícia. Vá atrás do assassino. Foi fulano que matou meu filho. Até porque ele foi buscar ele na minha casa. Ele pegou um instrumento lá, não sei o que era, falou com alguém e a viatura saiu em seguida. Então, daí, meus pés, não senti mais nada, não vi mais nada. E prometi a meu filho que ia lutar por justiça. Você acha que, por ele ser filho de policial militar, a polícia foi negligente nesse caso aí? Nesse caso da abordagem, sim. Por quê? Se foi abordado, tinha 2 bêbados, se meu filho estava bêbado e ferido, tinha que a polícia ter ido até eles, se os 2 se encontravam na praça. Ele já estava armado, possivelmente? Não. Não, né? Até onde eu sei, de relatos, não. Foi buscar em casa. Então, o que ele fez? Bateu em meu filho, a polícia já tinha passado, tinha ido embora, ele voltou para a mesa de bar, pagou a quantia, segundo Augusto, dono do bar, uma quantia de R$18, o assassino voltou e pagou, saiu pela rua do clube, então foi para a casa dele, pegou a arma e veio e matou meu filho. Aí, isso foi premeditado, porque não tem condições. Friamente, não sei. Pela forma que foi, né? Pela forma que foi. Então, até onde eu sei, foi isso. A gente está sofrendo muito, mas eu lamento por justiça. Eu quero justiça e entender também. Segundo os relatos da sociedade, que no estabelecimento onde meu filho estava caído, o celular dele estava do lado. E
Até onde eu sei, aqui, o celular dele não se encontra. Isso logo porque os vídeos que foram circular nas redes sociais mostravam que ele estava no celular, né? E o celular tinha caído do lado. Então, se ele estava com o celular, na apreensão, quando a polícia chegou, o celular estava lá. Porque quem teria intenção de levar? Porque o celular estava lá. Também não foi me devolvido documentos pessoais, não sei se foi encontrado. Falei hoje com a promotora do Ministério Público, tive uma audiência online com ela, para falar relatos sobre isso. Que muitas ela disse não tinha lá, desses conhecimentos, não estava lá no inquérito. E ela pediu para mim vir à delegacia para pedir um esclarecimento sobre isso. Para onde foi o celular? Porque a menina falou que depois que o SAMU colocou meu filho lá dentro, que a polícia cercou, o celular estava no chão. Até o momento do isolamento da área, o celular ainda se encontrava? O celular estava no chão, no momento do isolamento. E a menina falou, policial, esse é o celular de Matheus. E um policial teria pegado, que eu não sei quem. A gente, como imprensa, a gente vai cobrar diante do comandante C. Lima, do 13º Batalhão, essas explicações, primeiro, da negligência da polícia, que poderia ter evitado esse homicídio. Aqui ninguém vai fazer pré-julgamento por se tratar de um filho de um policial. E agora também essa denúncia grave do sumiço do celular, que é prova adequada, cabível também até para esse processo. Então a gente vai estar cobrando diante da Polícia Militar aqui de Itaporanga. Se nós não conseguimos, nós vamos até o secretário de Segurança do Estado da Paraíba para que a polícia possa explicar de fato o que está acontecendo diante desse crime brutal aqui em Itaporanga. E a gente vai estar à disposição de vocês. Pronto. Agradeço a compreensão e peço à polícia que faça justiça, porque meu filho não vai voltar, mas eu quero uma explicação de tudo que está acontecendo. E prometi a ele, naquela cama, lá no hospital, que era que nem eu conversava com ele, que a ele não só era meu filho, ele era meu amigo, meu confidente, meu tudo. Então, lá, eu senti que ele ainda estava lá naquela cama, quando eu limpei os olhos dele cheios de sangue, tirei o pano, vi os furamentos que estavam no peito dele e falei para o médico, para que fazer perícia? Ele furou o coração do meu filho, ele quebrou a costela do meu filho com a faca, porque eu coloquei a mão e senti. E eu sabia que meu filho estava lá. E eu falei no ouvido dele que eu ia ser forte, igual ele dizia que eu era, ia botar meus pés no chão e ia conseguir, ia lutar por justiça. E não vou desistir. De sexta para cá, só tomei água, não consegui engolir nada. Mas eu tenho que conseguir, porque eu tenho minha filha, tenho que seguir em frente, também é universitário. O campus de Pombal veio na minha casa, que ele era estudante, e eu pedi um favor a colegas dele que estudavam, para ir no apartamento, ver se encontrava a carteira dele, com todos os documentos. Também não encontraram. Que lá continha CPF, RG e habilitação. Não encontrei. A UFCG ontem retornou à minha casa. A UFCG, como meu filho era querido lá dentro, fez tudo o que eu e o pai ia fazer em Pombal, que era retirar as coisas dele do apartamento, entregar ao dono o apartamento, trazer as coisas dele para a minha casa. E a UFCG veio ontem e entregou. Hoje ele mandou a matrícula ativa, a UFCG mandou, e está tudo. E até agora também a carteira dele eu não encontrei. No inquérito, onde eu vi do Ministério Público, não se encontra lá. Então, o único documento que eu tenho dele se chama o título de eleitor, a carteira de trabalho, seu registro, seu óbito, que a mãe dele foi fazer na segunda-feira, e a reservista. Mas lá eu pensei, podia não estar com ele, podia estar lá no apartamento, ele ter deixado, como existia documento digital, ele não ter trago, mas não estava lá. E eu quero saber onde foi parar. Os dados pessoais dele só foi me devolvido o chinelo. Vocês só querem que o caso seja explicado e justiça, né? Explicado e justiça. E justiça, porque eu acredito que foi premeditado. Porque ele começou por volta de 1h da tarde, mandando mensagem, chamando ele para ir, e ele respondendo, e ele chamando que ele me encontrava. Tenha paciência, que mãe não chegou, é mãe que me dá dinheiro, só vou quando mãe chegar. E eu dei o dinheiro a ele, o pai dele tinha dado outro, ele não estava sem dinheiro, por causa de conta não foi, porque lá no estabelecimento ele pagou. E até porque se fosse, ele tinha o telefone do pai e da mãe, ele tinha ligado e a gente tinha mandado imediatamente o dinheiro. Eles eram amigos de longas datas? De longas datas. Agora, o Salmo frequentava a minha casa, mas meu filho nunca gostou de frequentar a casa de ninguém. Quando ele ia do amigo qualquer, ele sentava na calçada, não tinha acesso à casa. Porque eu ensinava isso para ele. Que eu criei um homem.
Era o melhor filho. Todo pai queria ter um filho do que eu tinha e tiraram de mim. Todo pai queria. Ninguém resiste à confusão dele. Itaporanga nem sociedade. Ele estava o quê? 4 anos e meio dentro de Pombal. Agora só faltava apresentar o TCC. Ele vinha ontem de férias para casa, a gente ia entregar o apartamento e ele ia apresentar o TCC dele, a tese, para terminar o curso de agronomia. Terminava quando? Agora já estava no final do curso, né? Ele ia voltar agora, terminar esse período, tinha matrícula agora dia 9, né, minha filha, 26? Matrícula dia 26, nessa matrícula era onde ele ia apresentar o TCC. Ia, próximo período, ele apresentava, fazia a matrícula e ia estudar para apresentar o TCC no longo do período. E eu não entendi. Eu não entendi, não estou entendendo, estou procurando resposta, não sei. Nada, só quer saber o que está acontecendo, porque eu não estou entendendo. Eu sei que diante dessa dor que vocês estão sentindo e vão sentir para o resto da vida, mas ainda o que vai aliviar justamente são essas explicações e que a justiça seja feita, pelo menos ainda para vocês tentarem ter um sono ainda mais tranquilo. Não dormi ainda. Durante esses dias, não me alimentei, não dormi, e proibi pessoas de ir na minha casa fazer comentários, porque comentários vão sair, de todas as formas. E o comentário que sair, para mim, não vai me atingir, porque eu criei meu filho, eu sei quem era meu filho. Eu conheço ele, nós conhecemos. Então, nada vai atingir a gente. Que fulano diga que ele fez isso, que ele fez aquilo. Meu filho não era capaz de dar uma tapa em ninguém. Júnior. Então, é o que eu espero, que tenha justiça. E quero que encontre os pertences dele. Estava no estabelecimento do assassino. Lá onde ele morreu, no chão. Estava lá. Tem foto rolando por aí com o celular dele no chão. Ele estava digitando o celular. E em seguida, depois que o SAMU tirou, o sangue ficou no chão e o celular ficou do lado. E a polícia estava lá. E é de responsabilidade da polícia, justamente. É de responsabilidade da polícia. Mas a minha revolta maior é não ter evitado. Porque enquanto a polícia foi chamada e não levou, tivesse levado, algemado meu filho, não tinha nada. Ele nunca tinha ido na cadeia, ia pela primeira vez. Que tudo tem uma primeira vez. Não chegou nem a conversar com eles. Um para lá, outro para cá. Segundo relatos, eu não estava lá, né? Então, a polícia do dono do bar. O relato é do dono do bar. Então, a polícia foi embora e ele fez o quê? Montou na moto, voltou para a mesa, gritou para meu filho que ia matar ele, foi na mesa, pagou a conta, que era o custo de R$18, montou na moto, foi para casa, pegou a arma, veio, que nem todo mundo viu, ele chegando no estabelecimento, e disparou várias, que nem todo mundo viu. Eu não vi, não tenho condições de olhar aqueles vídeos. Pesado. Eu não tenho condições de olhar. E o pai nem se fala, que a gente desativou tudo que foi de rede social, dos celulares. Porque eu não estou em condições. Não vim antes, porque não estava em condições realmente de falar. Estava procurando força. Aí a minha advogada veio e veio me acompanhando. Tem mais advogado no processo, que tem meu cunhado, que também o nome dele está no inquérito, no processo. Tem Félix, que é outro advogado, que está também por dentro do processo, que foi quem teve a audiência hoje com uma promotora do Ministério Público. E eu quero lutar. Vou lutar, mas quero esclarecimento.